Muito bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, seja dentro do seu lar. Nessa manhã, um pouco chuvosa, nublada, mas mais do que abençoada, porque o Senhor foi quem fez este dia e nos blindou a oportunidade de viver, nos presenteou com a graça da vida para mais um dia glorificar o seu santo nome. Sexta-feira, véspera de feriado, claro que não, de final de semana, falei errado mesmo. 8 de novembro, ano 2019, sou pastora Patrícia Ranieri e esse é o seu devocional de todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, devocional matutino, Hora de Vencer. Queridos, nós estamos numa série abençoada, maravilhosa, acredito que você esteja nos acompanhando, a nossa série sobre a iniquidade. É isso mesmo, o que pode ser obstáculo na nossa vida. Quais estes obstáculos que eles detêm, eles impedem a manifestação da glória de Deus. Todos os dias eu tenho trazido uma porção respaldada pela palavra de Deus para nos alimentar, para nos instruir e, por que não, para nos exortar. Porque a Bíblia diz, e nela está escrito, que a palavra de Deus, ela é boa para instruir, ela é boa para redarguir, ela é boa também para exortar. Então, por que não receber tudo que o Senhor tem para nos dar neste dia? Nesta manhã, eu vou falar com vocês acerca de conflito. O conflito entre as duas sementes. Eu vou falar sobre a iniquidade, que ela é um corpo do pecado. Amém? Se você puder, abra comigo Gênesis capítulo 3, versículos do 14 ao 15. Eu vou fazer a leitura daqui a pouquinho com você. Mas falando que a iniquidade é um corpo do pecado, como nós vimos nos estudos anteriores, a iniquidade é sim uma semente diabólica no espírito do homem e é uma semente diabólica responsável por toda a atividade pecaminosa cometida durante a sua vida. A Bíblia fala também sobre duas sementes em constante conflito uma com a outra. Gênesis 3, 14 e 15, a Bíblia diz: então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Bem, estas sementes, queridos, representam duas naturezas. Isso mesmo, elas representam duas naturezas, uma demoníaca e outra divina, que é Jesus e na qual se encontra nele a promessa que Deus fez para Abraão. Se você acompanhar comigo a leitura, Gálatas capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: assim também as promessas elas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz e aos seus descendentes como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Então, a semente divina, ela é concebida, sabe aonde? No nosso espírito. Quando nós nos submetemos a Cristo, quando nós aceitamos o que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Naquele momento, teve início um grande conflito. E esse conflito entre a carne, ou seja, a alma renovada e a semente divina recém-plantada, agora elas vivem em constante conflito como se for uma guerra, porque a carne, queridos, ela é alimentada pela iniquidade. Já ela lutará com toda a sua força para prevalecer. A vida de Cristo, no entanto, lutará contra a carne e nos impulsionará a vivermos pelo Espírito.
Agora, talvez você me pergunte, pastora Patrícia, o que é carne? Bem, é uma estrutura. A carne é uma estrutura construída pelo diabo. Na nossa alma, ela usa blocos de iniquidade. Assim que nós nascemos, a iniquidade é implantada, infelizmente, no nosso espírito e ela começa a contaminar o nosso coração, o nosso raciocínio e até mesmo o que cremos e acerca, inclusive, de nós mesmos. A carne é uma estrutura complexa. Ela é a nossa casa como seres caídos, mas é a manifestação da nossa herança espiritual através da obra da iniquidade. Através dela, o diabo, ele nos afasta da justiça de Deus e nos destrói por meio do egoísmo, por meio do orgulho. Se você abrir a sua Bíblia em Salmo 58, os versos do 1 ao 3, está escrito assim, diz assim na palavra de Deus: será que vocês, poderosos, falam de ato com justiça? Será que vocês falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam corretamente? Não. No coração vocês tramam a injustiça e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho. Desde o ventre desviam-se os mentirosos desde que nascem. Então, Salmos aqui, 58, do 1 ao 3, fala da nossa natureza, da maneira como nós fomos constituídos. O rei Davi, inclusive, ele reconhecia esse conflito, querido. Ele reconhecia esse conflito interior que o compelia em direção do mal, a ponto de fazê-lo cair, lembra, em adultério com Batseba? Pois bem, ele tinha um entendimento bastante claro do que lhe acontecera. E ele, inclusive, orava para resolver a questão pela raiz. Lembre-se, iniquidade é raiz e raiz precisa ser cortada. Então, o salmista Davi, o rei Davi, ele orava desta maneira, ele orava em questão a esta raiz. A luz do Altíssimo lhe fizera então ver a diferença entre iniquidade, entre rebelião e entre pecado. Ele compreendia o motivo do seu comportamento pecaminoso, tanto que ele escreveu, e com isso eu quero concluir, Salmo 51, verso do 1 ao 6, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu coração, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Olha isso, contra ti, ele diz, contra ti pequei, somente contra ti, e fiz o que o Senhor reprova. Tens então, Senhor, de modo que justa é nesta hora a tua sentença e tens razão em condenar-me. Mas ele conclui esses últimos versos do Salmo 51, dizendo, eu sei que eu sou pecador desde que eu nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe eu sou. Sei que desejas a verdade lá no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Sabe o que nós vemos aqui nestes Salmos? Nós vimos que a iniquidade, ela é implantada aonde? No nascimento. E caso não seja extirpada, arrancada do nosso ser, ela se tornará inimigo do nosso Deus.
Essas duas sementes, elas permanecerão. Elas permanecerão em conflito até que uma das duas venha a ser morta. É isso mesmo. As duas não podem habitar no mesmo lugar. Se a iniquidade não for destruída, ela causará bem mais transtorno do que uma mera luta interior. Amém? Como nós veremos mais tarde, quando ela não é arrancada, quando não é cortada pela raiz, lá na frente, ela vai se tornar uma luta interior e você conhecerá nos próximos estudos a que ela pode, inclusive, nos levar. Bem, a iniquidade, aprendemos que ela vem do espírito do homem. E a carne, ela recebe o seu poder e nutrição a partir dessa estrutura. Mas eu não vou seguir. Eu vou deixar o nosso estudo até aqui. Permitindo Deus, na segunda-feira eu volto com mais uma porção do Devocional Matutino, série Iniquidade, porque aqui você tem palavra de Deus, porque este é o devocional da tua hora de vencer. Vença o pecado, vença a iniquidade, vença neste final de semana, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço, um super beijo, tchau.